Você sabe por que a Covid-19 se espalhou tão rapidamente pelo mundo? Quais são os tipos de coronavírus? Como o coronavírus, o SARS-CoV-2, atua nas células? Eu sou o professor Augusto, o Gusto da Biologia. Vamos ver nessa aula a Covid-19, a pandemia do SARS-CoV-2. Esta aula eu estou dividindo em duas partes de 15 minutos. Em cada uma das partes, a gente vai ver nessa primeira parte, isso aqui, os tipos de coronavírus, a família coronaviridae, como é dividida, os aspectos do próprio vírus, como o vírus é a estrutura viral, o SARS-CoV-2, os aspectos da Covid-19 e também a questão dos testes e das vacinas que estão sendo pesquisadas. Então, vamos ao primeiro item. Primeira coisa, pandemia é aquela doença, geral, total, que se espalha em diversas partes do mundo ao mesmo tempo, a partir da China, cidade de Wuhan. A contaminação aconteceu por meio de mercado de carne contaminada com diversos animais, cachorro, gato, né? Até cobra eles comem, morcegos, especialmente morcegos. Então o que acontece? Na verdade a transmissão aconteceu a partir do morcego em outros animais contaminados e que a ingestão da carne desses outros animais contaminou os seres humanos, que se espalharam por movimentos migratórios, chegando aos países da Europa, da África, da Oceania, América do Norte e, obviamente, o Brasil. Então, a pandemia do SARS-CoV-2. Hoje, pessoal, ela já afetou mais de 2 milhões e 400 mil pessoas. Já está em 2 milhões e 500 mil pessoas. Estou no dia 21 de abril e esse número já se torna defasado. Todo dia esse número é defasado. Na verdade, a gente não sabe o número real. Nunca a gente vai saber o número real. Mas o número oficialmente divulgado pela Organização Mundial de Saúde, no dia 21 de abril, é esse número de 2 milhões, mais de 2 milhões e 450 mil pessoas, na verdade, hoje. Tá? Então vamos lá, linhagens de coronavírus. Esta é a família Coronaviridae, vamos lembrar, a família Coronaviridae, em que existem as linhagens alfa e beta, especialmente afetando a partir do morcego em outros animais mamíferos até a chegada aos seres humanos. Então esse SARS-CoV-2 é da linhagem beta-CoV, tá? Linhagem B. Então veja aqui, ali está o nosso amiguinho SARS-CoV-2, lembrar da doença SARS, da MERS e de outras epidemias também que aconteceram a partir de outras linhagens. Mas aqui eu coloco uma imagem, ó, o nosso morceguinho amigo ali, sempre morceguinho a transmissão, tá? E outros animais também. Então veja pessoal, as linhagens de coronavírus, da família Coronaviridae, a linhagem B, C e D e a linhagem A dos beta-coronavírus, que é a partir de morcegos e também a partir de aves contaminadas, né? Então o morcego principal transmissor considerado, aí o que acontece? É muito comum os vírus circularem nos animais, especialmente na China, porque a população humana é muito grande, a população de aves também muito grande. Lembra da gripe suína em 2009? População de porcos muito grande, o contato muito próximo com esses animais, a partir especialmente de contaminação por meio da carne ingerida. Tá? Então as linhagens de coronaviridae, lembrando que tem a linhagem também gama e delta que não afeta seres humanos. Pessoal, são mais de 30, 40 tipos de coronavírus. Não são só 7 coronavírus, como se fala, né? 7 coronavírus que afetam seres humanos, mas existem várias outras linhagens que afetam outros animais também, tá? Então a família Coronaviridae, vamos lembrar da SARS de 2002, 2003, a partir da Ásia, para a América do Norte também. Começa a afetar país rico, já começa a preocupação com produção de vacinas, etc. Tá? Então a SARS, pessoal, teve uma taxa de mortalidade de 9,6%, aproximadamente. A síndrome respiratória aguda grave, a partir da alimentação desses animais aqui, a civeta, tá? Que é contaminado também a partir de morcegos. Mas carne contaminada desses animais é que propagaram esta doença. Então vamos lembrar da SARS de 2002 e 2003 e da MERS também de 2012. A MERS, pessoal, que afetou especialmente a Arábia Saudita, Jordânia, Emirados Árabes Unidos, Irã, Omã, vários países foram contaminados. Só que a Arábia Saudita, mais de 80% dos casos. A MERS teve uma grande taxa de mortalidade. Se a MERS voltar, a gente está ferrado. Tá?
Eu vou falar para a Organização Mundial de Saúde liberar logo a produção de vacinas para a MERS. Porque, pessoal, a MERS teve uma taxa de mortalidade elevadíssima, tá? Em 34% essa taxa de mortalidade. Então, a síndrome respiratória do Oriente Médio, tá? Então, a questão é a proximidade, deixa eu tirar o Augustinho daqui, passar para cá, a proximidade com camelo, na verdade, dromedários, né? Então, pessoal, esta é uma questão importantíssima. A proximidade com os outros animais, a contaminação a partir do morcego, tá certo? Então tá, quanto à questão do morcego, pessoal, veja, o morcego transmite essa doença para outros animais, como os dromedários, que muita proximidade com seres humanos também são afetados, certo? Então não esquecer da MERS de 2012. E agora nós temos o quê? O morceguinho ali. O morceguinho sempre chegando para nos fazer a companhia nessa aula, tá? Agora, pessoal, aqui, morcego contaminando outros mamíferos, camelos, civetas, né, roedores e contaminando seres humanos. Então vamos lembrar sempre do morcego e também, o morceguinho ali. Outros animais, como esse pangolim aí, pessoal, porque o material genético do vírus é o RNA. RNA já falou sobre isso. RNA sentido positivo. Só que ele tem 30 mil nucleotídeos nesse RNA. Então a semelhança entre as bases nitrogenadas dos nucleotídeos do vírus presente no pangolim é muito semelhante a esse SARS-CoV-2. Então possivelmente o pangolim também seria um agente importante de transmissão para o ser humano. Tranquilos? Bom, agora a questão da ação do vírus, propriamente dita, ação do SARS-CoV-2. Pessoal, isso aqui vocês não podem esquecer que isso aí vai ser cobrado em vestibulares e em Enem, direto isso. O vírus é envelopado, lembrando que o vírus não é uma célula, tá? Não tem atividade de metabolismo próprio, não tem organelas, ele não tem ribossomos para fazer as próprias proteínas. Então o vírus na verdade o vírus, os coronavírides, eles são vírus envelopados, como são também os vírus influenza da gripe. Gripe nada a ver com essa doença, hein, pessoal? Covid-19. Gripe é aquele vírus influenza. Resfriado é o rinovírus. São outros tipos de vírus, também envelopados lá. Também vírus de RNA. Mas aqui é um vírus especial. Então, na verdade, é um vírus que tem muitas espículas. Essas espículas, que são as spikes, né, elas deixam esse formato de coroa, por isso corona em latim, coronavírus. Então nós temos o quê? Nós temos proteínas de acoplamento, proteína E, que fazem parte do envelope viral. Né? A dupla camada lipídica que ele pega da própria célula parasitada. Aqui, a hemaglutinina também, aquela esterase, uma enzima importante na entrada do vírus. E o vírus é um vírus, pessoal, essa é a proteína que ela pode se modificar. Aí a célula, você faz anticorpos contra isso, contra esse vírus. A proteína de acoplamento viral, ela mudou. Então você vai ter que fazer um novo anticorpo agora. É muito comum nos vírus de RNA serem mais mutantes, porque quando é um vírus de DNA, o DNA quando muda, a pessoa tem aquele sistema de reparação. As enzimas de reparação, qualquer erro na base nitrogenada, a enzima vai e repara o erro, tá? Então, não mantendo a mutação. Só que quando o material é RNA, ele não tem essa enzima, esse sistema de reparação. Então, as mutações são mais comuns entre os vírus de RNA. Aqui eu coloco a tal da spike, importantíssima, e o receptor viral, também importante molécula, essa enzima, a tal da ECA2. Então, pessoal, esta enzima aqui, que é a enzima conversora da angiotensina 2, porque é o seguinte, quando ela regula a pressão arterial, ela está presente em vasos sanguíneos, nos pulmões, especialmente em pneumatócitos dos alvéolos, revestimento de alvéolo, ela é presente nos rins, presente no intestino, tanto é que a transmissão pode ser pelas fezes também, tem vários estudos sobre isso, tá? Então veja, é uma enzima que converte a angiotensina 2. Então essa enzima, na verdade, quando você tem a pressão baixa, rapidinho aqui explicando, quando a pressão abaixa, os rins liberam renina. A renina ajuda a converter o angiotensinogênio em angiotensina 1 e depois ela é convertida em angiotensina 2, que atua no quê? Que é importante, que atua na vasoconstrição, tá? Vasoconstrição. Então essa vasoconstrição diminui o calibre do vaso e isso aumenta a pressão arterial. Só que agora, pessoal, essa enzima, ela também, na verdade, essa enzima que ajuda a formar angiotensinas,
ela vai fazer o quê? Ela é um receptor viral. Ela é um receptor viral. Receptor de quem? Das spikes. Da spike, aquela glicoproteína do envelope do vírus. Tá? Então veja como é que é o ciclo do vírus do coronavírido. Então aqui eu coloquei a enzima ECA2. É a enzima conversora da angiotensina 2. Tá? A angiotensina torna-se um hormônio ativo na constrição dos vasos, aumentando a pressão arterial, certo? Regulando a nossa pressão. E essa célula aqui, ó, pessoal, é uma célula dos alvéolos pulmonares. Bem atenção agora, essa célula, o pneumatócito 2 do alvéolo pulmonar, daqueles saquinhos de ar, ela vai liberar surfactante. E o surfactante, pessoal, evita, né? Ela diminui a tensão superficial ali no alvéolo. Se acontecer muita tensão superficial entre as moléculas de água, as moléculas de água acabam se unindo e o alvéolo acaba fazendo uma colabação. Tá? Ele vai se unir e aí o ar não entra, não passa do alvéolo para o sangue. Entende? Então, por isso os respiradores artificiais, porque o ar não entra, tem que ter um respirador para fazer o ar entrar, porque o alvéolo fica comprimido devido à morte dessas células aqui. O pneumatócito 2. Então, o pneumatócito 2 é a célula que produz surfactante, que diminui a tensão arterial, a tensão superficial, evitando que o alvéolo sofra essa compressão aqui, ó. Tá? Então, aí o que acontece? Esse colabamento do alvéolo evita a entrada do ar, o ar não passa, não chega ao sangue. Agora, como é que é o ciclo viral ali, ó? O ciclo viral, então, o vírus é de RNA positivo. O que é um vírus RNA positivo? É um vírus que já atua como mensageiro, na verdade é um RNA que já atua como mensageiro. Então você vai ver a entrada do vírus, libera o genoma, que é RNA. Aí, consequentemente, pessoal, aqui, ó, esse RNA, ele passa a fazer o quê? Ele é positivo, ele faz um negativo. Na verdade, o RNA ele não consegue fazer RNA igual a ele, porque o RNA tem uma fita única, né? Então ele faz um outro RNA para fazer o dele daí. Aí o que acontece? O positivo, pessoal, já atua como mensageiro e vai para o retículo rugoso aqui, ó. Na verdade, esse RNA, ele vai fazer a síntese proteica no retículo. Proteína feita no retículo vai por vesículas transportadoras ao Golgi, que monta o vírus. Vamos lembrar que reprodução não é a palavra correta, reprodução, é a replicação viral. Replicação, tá? Então, a replicação é importante, a montagem desse vírus, replicação por montagem. No complexo golgiense, fez toda a montagem, na verdade, o empacotamento das proteínas, né? Onde as proteínas e o RNA ali tornam-se viáveis, formou o capsídeo, o envelope vem da membrana. Então, essa é a parte de replicação, pessoal. Olha aqui, ó, transcreve o RNA, tá? Consequentemente, traduz esse RNA em proteínas estruturais para a formação do vírus. Você está entendendo que o importante aqui, ó, pessoal, ele não tem enzimas próprias assim, ó, para fazer a reprodução. Ele vai pegar a maquinária da célula. Por isso que ele é um parasita obrigatório, intracelular obrigatório. A célula afetada são células de vasos sanguíneos, de região de faringe, de laringe e traqueia, mas especialmente a parte inferior dos pulmões, onde estão os alvéolos. Tudo bem? E aí replica o RNA genômico para formar novos vírions, que se transformam em novos vírus ativos para contaminar várias outras células. O problema é que tem pessoas que têm doenças cardiovasculares que vão ter muitas dessas enzimas aqui, ó, pessoal, daí. Então a disfunção, o vírus provoca, é importante saber isso aqui, hein? O vírus provoca uma disfunção no genoma das células, fazendo com que essa disfunção produza muitas enzimas de acoplamento, tá? Especialmente em pessoas que têm problemas de pressão alta e problemas cardiovasculares. Então essa é uma questão importantíssima para todos nós, tá? Pessoal, como eu estou no final da aula de 15 minutos, eu só queria falar uma coisa para vocês importante, ó. Diferente da SARS, essa doença da SARS-CoV-2, a Covid-19, ela é muito mais transmissível porque os vírus ficam um tempo, 4 dias por aí, nessa parte da faringe. A pessoa ainda não tem aqueles sintomas de febre, já começa a ter tosse, tá? Então, como ele fica nessa parte, a SARS ficava mais na parte inferior dos pulmões. A pessoa tosse, vai expele mesmo assintomático o vírus às outras pessoas,
controlando o tempo aqui. Então, por isso que ele é um vírus muito transmissível, porque ele fica nessa parte aqui muito tempo, na verdade uns 4, 5 dias. Beleza, pessoal? Esse foi